Você quer saber quais são os 5 erros que nós cometemos na cartonagem? Eu vou falar de situações que eu já passei e poderiam ter sido evitadas se eu soubesse disso antes. Eu sou Julice Medeiros, da Cartonarte, e eu te convido a se inscrever no canal, dar seu like, ative as notificações para você receber vídeo novo toda vez que eu postar. E outro convite que eu vou te fazer é entrar na minha comunidade no Facebook. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e lá nesse grupo eu vou tirar dúvidas, nós vamos trocar experiências, ter uma proximidade maior. Quando a peça tiver um molde ou uma medida especial, é nesse grupo que eu vou postar. Então vamos lá para os 5 erros que a gente pode cometer na cartonagem? O erro número 1, a gente não conferir as medidas das peças que nós cortamos. Às vezes, por distração, a gente acaba cortando a peça um pouquinho maior ou menor. Às vezes, coisa de 1 milímetro pode dar diferença. Então, toda vez que você cortar suas peças, confere se as laterais estão batendo, se a lateral bate com a largura da base. O papel duplex também, às vezes a gente acaba cortando errado. Quando a sua peça, por exemplo, uma caixa, ela já tiver com a estrutura montada, coloca o papel duplex ali em cima, como se fosse... Coloca ele em cima da peça para conferir se vai ficar legal, porque o duplex ele é um pouquinho menor, então você confere se ele não ficou maior ou muito menor. Porque é melhor você fazer isso antes de colar o tecido, fica muito mais fácil de você corrigir o erro do que depois do tecido já colado. Falo isso porque eu já fiz e depois é ruim, você tira, às vezes você não consegue recuperar a peça, tem que cortar novamente, às vezes você não consegue nem recuperar o tecido. Então é sempre bom a gente conferir as medidas antes. O erro número 2 é não conferir se o tecido vai dar. Às vezes a gente olha o tecido e acha que vai dar. Aí você corta todas as peças lá, bonitinho, quando chega no final, nas últimas peças não tem mais. Isso acontece principalmente quando o tecido tem um sentido. Porque você não consegue aproveitar todas as peças da mesma forma como quando o tecido não tem sentido, que você aproveita de várias formas. Quando ele tem, não dá, senão ele vai ficar de ponta cabeça, vai ficar torto. Não é legal. Então a gente sempre é bom conferir, porque depois que você começa a peça e o tecido não dá, é complicado, né? O erro número 3 é não anotar o nome nas peças, quando você corta. Lateral, lateral maior, base da gaveta, lateral. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma peça que vai fazer uma peça, né, que tem muitas partes, a gente pode confundir. Por exemplo, um gaveteiro, você tem que fazer a base do gaveteiro e a gaveta. E a gente pode confundir essas peças, porque a base ela é um pouquinho maior. E você pode confundir. Então, quando você anota base, caixa da gaveta, por exemplo, né, e base da gaveta, fica muito mais fácil de você separar depois e não confundir, porque o corte das laterais são diferentes, e aí você corta errado, vai atrapalhar o seu trabalho. Ou às vezes é uma caixa que tem a mesma medida da base, a lateral maior é um pouco 4, 5 milímetros maior. Aí você confunde, na hora de colar, atrapalha o seu trabalho. Então, quando você anota, você consegue se organizar muito melhor. O erro número 4 é você não ter um pano úmido. Gente, quando eu comecei na cartonagem, eu não sabia dessa história do pano úmido. Então, eu ficava com a minha mão suja, não prestei atenção nesse detalhe. E aí, um dia eu vi um vídeo da pessoa dando essa dica, né? E nunca mais eu comecei uma peça sem um pano úmido, limpo e úmido. Porque como a gente usa a cola, se você não limpa a mão o tempo todo, ou não limpa a mão, você tem que limpar a espátula, às vezes a base de corte que suja, a nossa mão vai acumulando sujeira, porque né, a cola tá ali, você passa a mão em diversas partes ali, pode sujar as pontas dos dedos e de repente sujar até a sua peça. Então mantenha sempre um pano úmido e, se possível, até um pano seco, porque às vezes a gente molha um pouquinho a mais o pano, então dá uma secadinha no pano seco. E o erro número 5 é economizar na fita crepe. Não adianta, gente, não economize na fita crepe, porque é ela que vai dar o acabamento quando você terminar a sua peça, ou terminar de colar o acabamento, né? Porque os cantos ele vai soltar se você não colocar. Então coloca, não economiza. E eu vou até contar um segredinho que eu faço.
dependendo de onde eu coloquei a fita crepe, se é na capa, assim, eu até reaproveito a fita, gente. Porque dá. Quando a fita é boa, você guarda ali, depois você aproveita na outra peça. Não tem problema nenhum, nunca interferiu no resultado. Agora, lógico, você não vai usar várias vezes a mesma fita. Reutiliza uma vez, depois joga fora. Que assim te incentiva a não economizar na fita crepe. Então esses foram 5 erros que eu cometia quando eu comecei na cartonagem e espero ajudar vocês a não cometer esses erros. Eu agradeço vocês terem ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar seu like e a gente se vê no próximo vídeo.